Senhor e a buscarei, que eu possa habitar sempre na presença dele. Aleluia. Aleluia. Davi sabia onde era o lugar dele. Pergunta para o seu irmão: você sabe onde é o teu lugar, meu irmão? Aleluia. Pergunta assim para ele: você sabe para que você foi criado primeiramente? Nós somos criados para adorar ao Senhor, para o louvor da glória dele. O único propósito do homem ser criado foi para adorar aquele que nos criou, ao Criador. Aleluia. Aleluia. As outras coisas, meu irmão, é fruto da tua adoração, é fruto da tua busca, é fruto, aleluia, de você estar, aleluia, tendo intimidade, tendo um face a face com o teu Pai, com aquele que te criou. As portas que Ele abriu para você, tudo aquilo que Ele faz na sua vida, tudo aquilo que Ele já fez, que Ele vai continuar fazendo, aleluia, é consequência da tua adoração, da tua entrega, aleluia, de você sacrificar ao Deus que é todo poderoso, aleluia. Por isso diga para a pessoa que está do seu lado nessa noite, meu irmão: o nosso lugar é no altar, o nosso lugar, aleluia, é a adoração, o nosso lugar, aleluia, é estar diante de Deus, diante do Pai, aleluia, para adorar em espírito e em verdade, aleluia. Quantos aqui nessa noite, aleluia, querem estar, aleluia, no altar para adorar o Senhor, aleluia? Dá um prato de vitória aí, meu irmão, aleluia, aplauda o nome do Senhor bem forte. Tu és a salvação, seguro estou em tuas mãos. Mesmo que haja pedras no caminho, e ainda se eu tropeçar, eu vou virar. Governar uma cidade não é fácil. Eu imagino que um dia de trabalho árduo na vida do rei Davi, ele começou a imaginar tantas coisas que estavam fora do lugar. E quando o fim da tarde, a Bíblia não diz, imagino eu, ele vai para o seu palácio, repousa a sua cabeça e começa a imaginar tanta iniquidade no meio do povo do Senhor. Ele começa a ficar preocupado, porque todos nós conhecemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o homem que é segundo o coração de Deus, automaticamente, meu irmão, creio eu que ele sente o que o Senhor está sentindo, ele pensa o que o Senhor está pensando. Ei, igreja, escute, preste atenção. Ele fica preocupado, pastor Alexandre. Então ele começa a dizer: Senhor, quem habitará no teu santuário?
E o Senhor logo diz assim: aquele cujo coração é sincero, aquele cuja iniquidade não está coberta, aquele que não usurpa do seu próximo, aquele que anda reto na minha presença. Irmão, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom Shammah. Quem souber pode nos ajudar, amém? Coisa que nós precisamos ter de maneira abundante nesses últimos dias, não é verdade? Nós temos visto que o mal ele tem agido de uma maneira terrível, atacado a nossa fé de diversas formas, tentando de diversas maneiras desviar-nos do foco, que é Jesus. E nós não podemos de maneira alguma fazer isso. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Sou apaixonado por esse versículo. Capítulo 12, versículo 12. Costumo dizer que são 3 conselhos de Deus para a tua vida. Tem sido um dos textos que eu tenho mais refletido pela manhã. Romanos 12, 12. Quem achou, diga amém. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Você pode repetir isso comigo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando você passar por algum momento difícil, onde você não encontrar muitos motivos para sorrir ou para estar alegre, lembre-se desse texto, desse versículo que diz que devemos nos alegrar na esperança. Quem é a tua esperança? Quem tem sido a tua esperança? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Quem tem sido a tua esperança, meu irmão, minha irmã? Quando você não tiver motivo para ter alegria, quando seus dias forem maus, lembre-se desse texto, Romanos 12, 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
acontecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam veem em ti. Vivo eu. Receba aqui essa palavra nessa noite. Mas se você não receber essa palavra foi para mim. Eu recebo ela na minha vida. Que Deus não esqueceu de você. Ele não desistiu de você. Aleluia. Ele tem você gravado nas palmas das mãos. Aleluia. E toda vez que você acha assim, meu Deus, você olha assim e vê assim, teu nome está escrito lá, na mão de Deus. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Queria que você se colocasse de pé por um instante. Como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Cante mais uma vez. Estou só. Estou só. Posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu. Quero em teus passos descansar. Eu sou teu filho, sou teu filho. 16 que diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. E no versículo 17: O Espírito da verdade que o mundo não pode, porque não o vê, nem conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará aonde? Amém? O que tem acontecido? Eu soube de uma igreja nos Estados Unidos que a igreja estava tendo um crescimento como a nossa. Você vê que tem visitantes e outro culto tem muitos visitantes. E temos tido um crescimento. Tem pessoas se membrando na nossa igreja. Mas a igreja dos Estados Unidos, o pastor queria um crescimento mais significativo. E ele soube de um avivamento que estava acontecendo em outro estado, em outro lugar. E ele passou 3 meses procurando esse avivamento. E no final de 3 meses, isso é fato real, fato verídico, no final de 3 meses ele voltou para a sua igreja a fim de implantar o avivamento. E chegou na hora da mensagem, ele começou a sorrir, e passou meia hora sorrindo e dando gargalhada, e a mensagem não foi pregada. E os membros acharam um pouco estranho. E no outro culto, a mesma coisa, ele começou a sorrir. Era a unção que eles falam, a unção do riso. E no outro culto a mesma coisa. E por 3 meses só a unção do riso na hora da mensagem. E isso, infelizmente, acabou com a igreja dele. E eu soube de outro pastor que também procurou uma unção. E ele recebeu a unção de animais. Jesus, aleluia. É difícil, gente, falar dessas coisas, sabe? A unção de animais. E a unção do animal que ele recebeu foi do cachorro. General de Barragem, sai do campo. E pasmem, ele andava de 4 na igreja, amarrado na coleira. E um membro falando assim: esse é meu guia, eu fico seguindo ele. Então, gente, vamos prestar atenção que o Espírito da verdade nunca iria trabalhar contra a mensagem que Deus deixou, a mensagem que Jesus deixou. Nunca iria. Mas sabe o que acontece com a gente? A
às vezes acontece uma acomodação. Embora o Espírito Santo esteja conosco, acontece às vezes o quê? Uma acomodação. O que é uma acomodação? Você vem para a igreja, você sabe que o domingo é hora de ir para a igreja, você vem para a igreja, você senta, e você vai na cantina, e você vai embora, e você pensa que a sua vida está estável. Mas desde o momento que existe uma acomodação, a sua vida passa a regredir. Que aí vem o segundo passo, que é o esfriamento, que é espiritual. De tanto acomodado, você vai esfriando. Vai esfriando. E depois, só pode ter o quê? A queda. Por mais que Jesus falou, eu deixarei o Consolador, e Ele estará com vocês. Mas às vezes nós nos acomodamos, acontece o esfriamento, e vem a queda. Por isso que você tem que estar enganjado na igreja. Você tem que estar participativo. Se é o louvor, vamos participar. Se é os jovens, vamos lá. Vamos dar o melhor. Vamos se envolver com as coisas de Deus, mais e mais, para você crescer. As pessoas que vêm aqui têm a oportunidade de crescer. Isso é crescimento. Eles ensaiaram, eles cantaram, eles tocam. Isso são um crescimento espiritual que o Espírito Santo vem dando. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma coisa chamada renovação. Aleluia. O que é a renovação? É a vontade de estar junto. É a vontade de participar. É a vontade, igual me falaram assim, olha, agora, eu até sei quem foi a pessoa que eu lembro. Eu lembro de tudo, viu? Agora eu tenho vontade de ir para a igreja. Agora eu estou animado. É uma renovação. E com a renovação vem algo que se chama sustentação. Aí sim, quando você está renovado, querendo participar, querendo progredir espiritualmente, aí você está no patamar sustentável. E aí acontece algo diferente, que é a direção. A direção do Espírito Santo. Aí ele começa a te guiar. Veja bem, o Espírito Santo só começa a te guiar quando você sai da acomodação, quando você sai da frieza espiritual, quando você sai do conformismo. Aí ele começa a atuar em você. Aí você fica animado, você fica sustentável, você fica com vontade de participar. Aí ele começa a dirigir a sua vida. Aí ele começa a te guiar. Vai por aqui. Tem um emprego para você ali. Tem uma bênção aqui. Deus está providenciando algo. Aí você vai no médico, o médico te atende da melhor forma e acha o remédio certo. O Espírito Santo começa a guiar você. Aleluia. Sabe? Tem coisas que o Espírito Santo quer tirar da gente. E às vezes a gente não deixa. O Espírito Consolador que Jesus deixou, às vezes quer tirar algo. Mas às vezes a gente não deixa. Como temos a obra da carne. Dá para você ler aqui, não dá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, Feitiçarias, inimizades, porfias, dissensões, divisões, ira e vai embora. Tudo que é coisa do ser humano. Amém? Tudo isso aqui é coisa do ser humano. Todo mundo nasce com isso. Já nasce com isso aqui, com a obra da carne. Mas quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas em contrapartida, como é que você sabe que uma pessoa está dentro do, como se diz, dentro do óleo, ou está com o Espírito Santo? Como é que você vê isso? Se o membro está assim, se o presbítero está assim, se o pastor está assim, como é que é? Obras da carne e
Frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Caridade, Caridade, o amor, gozo, gozo, paz, que é alegria, paz, longanimidade, que é tardar a se irar, a pessoa não se irrita facilmente. Benignidade, bondade, fé, fé que as coisas vão acontecer, fé que as coisas vão melhorar. Mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. lei. Sabe, o Espírito Santo, ele tem que ser como nosso amigo. Estar com a gente em todos os momentos. Estar com a gente no dia a dia. Quando você tem um amigo, você não quer estar perto do amigo. Quando você tem algo importante para fazer, você não chama o amigo. Chama o amigo ou não chama o amigo? Chama. Meu amigo, vamos lá que eu tenho algo importante para fazer. E o amigo gosta de receber presente. Quer ver? Gosta ou não gosta? Gosta. Se tu não prestar atenção na mensagem, está enrolado. Um amigo gosta de receber presente. Sabe qual é um presente que a gente pode dar para o Espírito Santo? Um celular. Desligado. Tem outro presente que ele gosta também. De internet. Desligado. Offline. E o presente que ele mais gosta Fala, Jeová. é de porta. É uma porta fechada e você dentro do quarto orando. Esses são os presentes que ele mais gosta. É você ter tempo com ele, tempo para ele, gastar tempo orando, em comunhão e falando para Deus: tira, Senhor, as obras da carne, tira a ira, tira a divisão, tira tudo que não pertence, Senhor, e me dê mais do teu Espírito, mais da mansidão, mais da fé, mais da esperança. Eita glória. Para você ter mais comunhão. Sabe, o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. Todos lembram dessa passagem? Que o Espírito Santo desceu sobre o Cristo em forma de uma pomba. E depois ele foi levado ao deserto e foi tentado. E venceu todas as tentações. E saiu do deserto fazendo milagres. E eu fico pensando: o que o Espírito Santo podia fazer mais na minha vida se eu deixasse ele me encher? Sansão também foi cheio do Espírito. Teve a força. Caiu, mas teve a força. Foi cheio do Espírito. Salomão foi cheio do Espírito. Teve sabedoria e prosperidade. O que o Espírito Santo pode fazer se você deixar ele encher a sua vida? O que ele pode fazer por você? O rei Davi foi cheio do Espírito Santo e virou compositor. Virou compositor e virou também dançarino. Dançou ou não dançou? Rei Davi. Sabe? Mas às vezes o Espírito Santo é como a gente for no médico. Nós vamos no médico. Nós recebemos a receita. Nós saímos com a receita na mão. Saímos com a receita na mão e vamos comprar o remédio. Mas chega em casa, a gente não toma o remédio. Vai fazer efeito ou não? Às vezes você vem na igreja, a receita te é dada, o remédio está na sua mão, mas você chega em casa, você esquece de botar para dentro o remédio, que é o Espírito Santo. Então que nessa noite você lembre que você tem um Consolador. Você tem o Espírito da verdade. O Espírito que te guia, que te fortalece. E não pensem que o Espírito Santo é só aquela bombinha
ou aquela brisa. Não, ele é algo. Essas são apenas algumas manifestações, mas ele é algo tremendo. Ele é algo que te capacita você a expulsar os demônios, a você repreender da sua vida. Olha, isso eu não quero na minha vida, não aceito. Em nome de Jesus, sair só por força do Espírito Santo na sua vida. Porque senão as nossas palavras não passam de palavras em vão. Sem o Espírito Santo, as nossas canções são canções vazias. Sem o Espírito Santo, as nossas mensagens não surtem efeito nenhum, porque é Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Para tudo precisamos do Espírito Santo. Amém? Eu tive até algumas experiências. Eu sou batizado com o Espírito Santo, viu? Tem gente que pensa que eu sou batista. Nada contra os batistas, viu? Eu adoro os batistas, mas eu prego como os batistas, eu me considero até um batista. Mas eu também sou batizado com o Espírito Santo. Falo em línguas, eu oro em casa, mas às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente deixa um pouco de lado. Mas eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Muito forte. A ponto de eu enxergar aquela luz tremenda. Só que uma coisa queria acontecer. Toda a minha carne queria fugir dos meus ossos. A sua simples presença, na presença de algo tão magnífico, a sua carne quer fugir. E o seu espírito não sabe o que faz. Por isso que o inimigo treme. Quando o homem e quando a mulher é cheia do Espírito. Porque ele sabe que não pode. Contra aquela força. Contra a força do Espírito Santo. Então que nessa noite você lembre de ser cheio. Como aquela terra seca que recebe a água. Né, Alex? Água. Só que hoje você vai ser cheio do Espírito. Hoje você vai se encharcar com o sangue de Deus. E é por isso que a Cíntia vai cantar pra gente aquela canção bonita, que é Eu navegarei no oceano do... E ali... Você sabe cantar, né? Aleluia! Sabe cantar, sabe? Não, sabe tocar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Pode vir. Agora. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos santificaste com seus mandamentos e nos ensinaste a lavar as mãos. Aleluia!
Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Levanta a tua mão e declara nessa noite. Esse é o corpo de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi pendurado no madeiro por nossos pecados. Participem todos do corpo de Cristo. Levantem o cálice. Como diz a canção, como terra seca. Como alguém que precisa de água, como alguém que precisa do sangue de Cristo. Deixe o Espírito Santo encher você. Eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado antes de participar.